Amém. Vamos nós. Hoje é dia dos improváveis, né, meu irmão? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero avisar os amados que domingo nós temos a nossa comunhão, né, com as crianças. Quem está sem carro, quiser estar aqui 9 horas da manhã, eu vou estar aqui, pondo meu carro à disposição para levar. Eu já convidei a irmã, né, para que ela possa ir conosco. E Isabela, você também, se não tiver quem você ir, pode ir comigo, tá? Eu vou estar aqui 9 horas da manhã, aqui na porta da igreja, tá? Para a gente ir para a nossa comunhão. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Que o Senhor venha agora, continua falando conosco, Pai, nessa hora, Pai. Que o Senhor venha visitar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, Senhor. Hoje é dia de cura, de libertação, Senhor. Hoje é dia de palavra, Senhor. Que o Senhor traz diretamente do céu para a nossa alma, Pai. Porque, Pai, sabemos que o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma, ela nos deixa ainda inquietos, Pai. Que o Senhor venha aquietar agora, Senhor, nossa alma, o nosso corpo, e alinhar, Senhor, com o nosso espírito, o Espírito de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite também orar por todos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão se recuperando em casa, Pai. Que o Senhor venha visitar, Senhor, toda a nossa família, nossa parentela, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite, venha habilitando agora a nossa mente, o nosso coração, para receber essa palavra que o Senhor nos entregou nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Josué. Eu quero ler Josué capítulo 2. O livro de Josué é muito rico, né? E ele vai falar de uma mulher aqui nesse capítulo 2. Ele vai falar que há esperança para todos. Muitas vezes nós achamos que nós não merecemos, que nós não estamos prontos, que nós já erramos demais. E não é isso. Deus procura um coração disposto, né? E aqui nós vamos entendendo que cada um de nós tem um chamado especial. Cada um de nós é especial para o Senhor. O Senhor, Ele nos usa da forma que Ele quer, né? E nós temos que estar com o coração disposto. Lá atrás, quando a humanidade caiu, lá no Éden, e foram expulsos do jardim, né? Adão, Eva, né? Toda a sua família, e foram expulsos por causa da desobediência, Deus, Ele promete um libertador, né? Que pisaria na cabeça da serpente, que está lá no proto-evangelho, Gênesis 3,15. E a partir daí, o povo está à espera desse libertador. O povo, ele não sabe naquele tempo que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E desde então essa humanidade, ela vem caminhando, esperando essa promessa do Senhor. E chega um tempo que o Senhor se manifesta a Abraão. E o Senhor vai falar para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou mostrar um lugar para vocês. E Abraão, ele vai obedecer. Existia uma promessa sobre Abraão, né? Em ti todas as famílias serão benditas. Então, quando Abraão, ele ouve a voz do Senhor, ele obedece ao Senhor e ele começa a receber essas bênçãos, essas promessas. Em ti, todas as famílias são benditas. A partir daqui, o Senhor começa o processo de retornar toda a humanidade para Deus. Deus vai começar a ensinar o caminho de volta. Então, a partir de Abraão, vem Isaac, e depois de Isaac vem Esaú e Jacó, e através de Jacó tem as promessas de Deus na vida dele, que se torna Israel. E de Israel nós vamos ver as 12 tribos que nascem de Israel. E nesse tempo aí, Jacó também teve um filho que nós conhecemos a história dele, chamado José.
José ele é levado para o Egito, e lá no Egito ele prospera muito. E é interessante que quando José reencontra com o pai, com a família, era um tempo de muita fome, de muita escassez. José é aquele que vai administrar toda a agricultura do Egito, vai sustentar muitas cidades, e ele manda chamar o pai e toda a família que estavam perecendo, passando fome, e essa fome faz com que Jacó e todas as tribos vão até ele, né? E lá no Egito entra Jacó, as 12 tribos, filhos, né? E contando ali, a palavra vai dizer que entraram 70 pessoas. E com o caminhar do tempo, passaram-se muitos anos até chegar em Moisés. E quando chega em Moisés, já tem uma multidão de pessoas, já é muita. A promessa de Deus que foi lá para Abraão, dizendo que sobre ele multiplicaria todo o povo de Deus, agora lá no Egito tem mais povo hebreu do que o próprio povo egípcio. E a partir dali existe um comando de que as mulheres não poderiam mais gerar filhos homens, porque eles tinham medo. O povo egípcio já estava com medo. E ali começa a matança. Mas Moisés, ele foi escondido pela mão de Deus. Moisés era aquele que naquela época iria libertar o povo do Egito. O povo já estava escravizado. E Moisés ele vai caminhar por um bom tempo no deserto. E Deus permite esse povo ficar um tempo no deserto para tratar a mentalidade de escravo, para eles começarem a entender que eles são filhos e não mais escravos. E esse povo ele passa por algumas complicações no deserto. Mas a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, todo deserto, ele tem começo, meio e fim, amém? Amém. Todo deserto, ele não é moradia fixa, ele é passagem, ele é um momento. E geralmente no deserto é que a gente cresce, a gente aprende e a gente depende totalmente de Deus. E aí no começo aí, a maioria daquele povo que estava no deserto e que murmurou, eles morreram. E depois de passar esses 40 anos, agora Moisés, ele vai conduzir o povo, né, para chegar até o Rio Jordão, onde chegará a terra prometida. Só que Moisés, que foi um homem que chamou toda a geração para trás para sair do Egito, para sair da escravidão, agora Deus já vê ele cumprindo o propósito. Deus vai levantar outro líder. De tempo em tempo, Deus levanta várias pessoas, mas cada uma com um propósito. E agora Deus está levantando Josué. Moisés já está bem idoso. Moisés já está de idade avançada. Moisés, ele treinou Josué. Josué caminhou com ele desde a adolescência. E ele é um homem preparado para a guerra. Nós vamos entender que Moisés, ele foi treinado no próprio Egito. Ele foi um príncipe no Egito. E ele entendia de batalha. Ele entendia de construção, porque ele era, vou dizer aqui, um arquiteto. Nos dias de hoje, um arquiteto, um engenheiro, esse era Moisés. Mas ele era um guerreiro, ele era um príncipe. E agora, ele treina Josué. E Josué recebe mais um comando, né? Josué, ele vai passando agora por esse momento de obediência. Veja bem, quando Abraão ouve a voz do Senhor, ele ouve e ele obedece. Quando Isaac, ele ouve e obedece. Quando Jacó ouve e obedece, José ouve e obedece. Então nós vamos ver uma sequência de pessoas obedientes à voz do Senhor e prosperando. Amém? Então até aqui tudo ok. E agora nós vamos ver também a mesma coisa com Josué. Ele ouve e obedece, ele aceita o desafio
de comandar aquele povo, né? E quando Deus levanta Josué, a primeira palavra que o Senhor diz para Josué é: não temas. Sabe, amados, muitas vezes quando nós somos chamados pelo Senhor, às vezes para orar por alguém, às vezes para levantar mesmo o ministério, a gente fica com medo. E a primeira palavra do Senhor é: não temas. E Josué, ele crê nessa palavra. E ele foi chamado, né, para cumprir o propósito de Deus. Então nós vamos ver que desde o Éden até chegar no Josué aqui, esse povo cresceu e era o povo do Deus único, né? E havia um outro povo que era o povo idólatra. Então nós vamos entender que na terra, naquela época, já havia a diferença. E nesse contexto que Deus levanta agora Josué com um propósito específico de levar o povo à terra prometida. Mas eles estão à terra prometida, Canaã, ele está depois do Rio Jordão, depois da muralha de Jericó. E ele é um general de exército e ele vai obedecer Deus em tudo. E Deus vai tratar toda essa nação e também vai tratar o indivíduo, né? Porque Deus, ele tem um plano para a cidade, Deus tem um plano para a igreja, tem um plano para o indivíduo. Então nós fazemos parte de todo esse projeto de Deus. Deus tem um projeto na minha vida e na sua, amém? Particular. Deus tem um projeto para a nossa igreja, amém? Amém? Deus tem um projeto para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa nação. Agora, nós não temos que ter medo dos desafios. Os desafios, eles vão sempre acontecer. E aqui, agora sim, depois de explicar tudo isso, eu quero ler aqui Josué capítulo 2. Né? Nós vamos ver de 1 até o 13. Né? Só eu falei para a gente contextualizar, né, e chamar a atenção sobre essa mulher chamada Raabe. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Antes de eu continuar, amados, não importa como nós chegamos aqui na igreja, não importa o que nós vivemos no passado, não importa se eu fui uma prostituta ou não, não importa se eu fui um pistoleiro ou não, não importa. O que importa é quando Deus nos chama, nós ouvimos a voz dele, nós obedecemos a ele e a nossa vida é transformada, amém? Porque o Senhor não criou nenhum ser humano para ir para o inferno. O Senhor não criou nenhum ser humano para viver na droga, na obscuridade. O Senhor chamou todos nós para sermos sal e luz, amém? Amém. Então aqui ele deixa bem clara a história dessa prostituta chamada Raabe. Vamos continuar agora no versículo 2. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, olha só, até o rei conhecia ela. Mandou o rei perguntar a Raabe: faze sair esses homens que vieram a ti e entrar na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram e não sei por onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir no eirado e escondera eles
as canas de linho que havia dispostos em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales de Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disseram: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo, pois, isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é o Deus em cima e o Deus embaixo. Agora, pois, jura-me, vós, peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a minha casa, a casa do meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai, a da minha mãe, como também dos meus irmãos, e a minhas irmãs. Contudo, o que tem é de livrar-me a nossa vida da morte. Vou parar aqui, depois eu continuo. Veja bem, Raabe, ela era nova, ela não tinha filhos, e aqui no versículo 1 vai dizendo que ela era uma prostituta, e ela é conhecida em Jericó, inclusive pelo rei. Porque nós lemos aqui no versículo 3 que o rei manda ir lá soldados na casa dela. Veja bem, a muralha de Jericó, ela não era um muro fino, pequeno. Ela era um muro largo, bem largo, onde algumas pessoas moravam. E ela era uma dessas, que ela morava lá em cima. O estado dela era o seguinte: como por ser prostituta, lá embaixo, na parte de dentro da cidade, ela era desqualificada, ela era enxovalhada, ela era discriminada, porque todos sabiam quem era Raabe. Então Raabe, ela mora em cima do muro, ela tem a visão ali da altura do muro, ela tem a visão para dentro da cidade e tem a visão para o lado de fora da cidade. Então ela era muito conhecida ali, e o rei fica sabendo que tem uns espias do povo de Deus que foi lá olhar a terra para ver se era possível entrar na cidade, invadir ali. E o rei, preocupado, com medo, eles falam: o nosso coração está desmaiado de medo. Quer dizer, eles estavam apavorados. E o rei vai dizer assim: olha, me entrega esses 2 homens que entraram aí na sua casa. E ela está agora no vale da decisão. Ou ela ouve o rei, ou ela ajuda o povo de Deus. E ela tem um discernimento certo, ela faz a escolha certa. Ela vai, a casa tinha um eirado, como um telhado, né, de concreto, porque era todo muro, né? Então ela esconde ele lá em cima, embaixo de umas canas de linho, porque lá tinha muita cana de linho. E ela esconde esses homens lá, e ela vai falar para os soldados: olha, eles vieram realmente aqui, mas eles já foram embora. Eles foram lá para o vale do Jordão, quer dizer, eles foram caminhando para a parte mais rasa do Jordão. Mas eles estavam lá escondidos, né? Então aqui vai acontecer o quê? Ela faz uma escolha. Ela, além de ser desprezada, oprimida ali pelo povo de Jericó, talvez hoje muitos de nós também possamos sentir assim, sabe? Às vezes a gente sente-se desprezada, às vezes nós sentimos sem valor nenhum. Mas a nossa escolha vai nos conduzir diante do Pai. E aqui Raabe, ela faz essa escolha, né?
Até o próprio Jesus, né, ele foi também desprezado, ele também foi perseguido. E conosco não seria diferente, né? E essa mulher, ela está agora em cima desse muro, olhando e ajudando o povo de Deus. Eu entendo assim que cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma caminhada até chegar a Jesus. Mas quando nós chegamos diante de Jesus, nós escolhemos mudar a nossa história. E aqui acontece a mesma coisa com Raabe. Raabe, ela tinha essa visão alta ali do muro de Jericó. Ela tinha uma janela que dava lá para fora do muro. E por essa janela ela conseguia enxergar até a margem do Jordão. E eu quero imaginar ali ela olhando toda aquela vista. Mas ela teve o discernimento de fazer uma escolha certa. O versículo 4 e 5 diz que ela esconde esses dois homens do rei. E ela era uma mulher que ela não tinha valor nenhum. Ninguém dava valor para ela. Mas ela precisava trabalhar, ela precisava sustentar a família. Quantos de nós já enfrentamos dificuldade para sustentar a nossa família? E ela era essa mulher. Sabe? Muitas pessoas como Raabe estão aí fora, sendo perseguidas, esperando só uma visita de uma pessoa de Deus na casa delas. Nós precisamos começar também a entender isso. Tem pessoas que estão esperando só uma palavra. Tem pessoas que lutam tanto tempo sozinha, que nem essa mulher aqui. Luta para proteger a família e às vezes está tão só. E nós podemos ser esses amigos que visitam, que apresentam Deus para essa pessoa. Aqui nós vamos ver Deus trabalhando várias vezes naquele povo de Deus. E Ele vai falando, não temas, não temas. Você é especial. E essa é a palavra de Deus hoje para você. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Seja fiel com Deus, Ele vai ser fiel com você. As dificuldades vêm. E eu estou falando de uma mulher chamada Raabe, mas eu posso falar de um homem chamado Raabe. Porque a luta é para todos nós, é para mulher, para homem. Nós sabemos a luta que nós temos lá fora. Hoje os tempos são maus. Mas graças a Deus nós temos um lugar de refúgio que é aqui. Aqui é um lugar onde nós recebemos palavra, onde nós renovamos a nossa fé, onde nós não desistimos da caminhada com Jesus. E é isso que eu preciso entender aqui. Vocês perceberam na leitura que Raabe, ela fala, eu ouvi falar de um único Deus, além do Jordão. Ela ouviu falar. Lembra que você acabou de falar agora, irmão? Como que é o nome? Centurião. Do centurião. Ele também ouviu falar, porque ele já orava. E ela também, ela ouve falar da história. Ela diz aqui, olha, eu ouvi que o seu Deus abriu o mar vermelho. Então ela sabia o quanto aquele Deus era poderoso. E eu quero imaginar que o coração dela queimando para conhecer esse Deus. No versículo 11 ela diz, o Senhor vosso Deus é um Deus de cima do céu e embaixo na terra. Ela sabe quem é Deus. Deus se manifesta para todos aqueles que têm a sede de buscá-lo. Aqui Jericó temia esse Deus, o povo temia Deus, porque o diabo teme a Deus. Quando o diabo sabe que o povo de Deus está chegando no lugar, ele foge e foge. Eles têm medo de nós. Ela deveria imaginar ali esse Deus lá de longe. Eu quero imaginar ela olhando aquela janela, né? E às vezes assim também é com a gente. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe, que Ele não ouve o nosso clamor, que Ele não escuta a nossa oração. Ele escuta. Ele está mais perto do que a gente imagina. Aliás, depois da vinda de Jesus, Ele está em nós, né? Através do Espírito Santo. Então nós temos que entender
Ela não vê a dificuldade de servir o Deus vivo. Ela quer conhecer esse Deus. Sabe, muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas nós temos em nós um espírito de incredulidade. E aí o milagre não chega, o milagre não acontece. Essa mulher, mesmo sem conhecer o Deus de verdade, ela acreditou naqueles homens. Ela não teve medo, ela não escorraçou eles, não, ela escondeu eles. Porque ela sabia que neles havia um propósito. Ela disse na leitura: eu bem sei que o seu Deus prometeu essa terra para vocês. Então ela sabia que eles iam conseguir. Raabe, quando eles conhecem, é uma prostituta, então eu vou dizer que ela era um agente de maldição, mas ela vai ser transformada para ser um agente de bênção. 2 homens de Deus entraram na casa dela. E quando eles entraram na casa dela, o próprio Deus entrou e mudou toda a história dela. Aleluia. Então, quando Jesus, ele nos ensina a ir na casa de alguém, a ir com alguém, pode ter certeza que ele vai estar junto e ele vai estar lá dentro. E ele vai mudar a vida, seja lá de quem for que você estiver orando. Aqui Raabe, ela é alcançada, ela é transformada, e de agente de maldição ela se torna um agente de salvação, porque ela começa pedindo para salvar a família. Lembra que nós lemos aqui? Salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos e as minhas irmãs. Então ela vai pedindo salvação não só para ela, mas para toda a família. E Deus falou com Josué, né? Manda 2 homens lá. E esses 2 homens vão especificamente na casa dela. 2 homens passaram pela muralha e entraram na casa de Raabe. Ela que só imaginava aquele Deus, aquele povo de longe, agora o povo está dentro da casa dela. Olha que coisa linda. E aí ela tem que fazer uma escolha. E essa escolha dela é atender o rei ou atender a Deus? Expor os homens para o rei ou esconder os homens do rei? Ela faz a melhor escolha. 2 homens estavam na casa dela, haviam batido na porta, e ela abriu a porta para eles entrarem. Bem semelhante lá, Gênesis, deixa eu ver se eu tenho referência, eu acho que é Gênesis 19, que fala na casa de Ló. Sodoma estava para ser destruída. 2 homens, 2 anjos batem na porta da casa de Ló, e Ló abre, e Ló e a família dele é salva também. 2 homens também visitam Abraão na tenda. Então Deus, ele tem um mistério de enviar sempre de 2 em 2. E ela vai aceitando, ela recebe esses homens, ela ajuda esses homens, ela tem uma fé no Deus que ela ainda nem conhece, mas ela faz parte desse processo da vitória da muralha de Jericó. Lucas capítulo 10, versículo 16 diz assim: quando receberem esses 2, é a mim que recebem. Quando o Senhor envia os discípulos, ele fala isso. Então muitas vezes nós vamos no nome de Jesus fazer uma visita, nós estamos representando o próprio Deus, e essa casa que a gente visita, ela pode ser totalmente transformada. Precisamos entender isso. Essa mulher, ela faz a melhor escolha. Ela recebe 2 mensageiros de Deus. E nós vamos, às vezes, fazer uma visita, fazer uma célula com alguém. Nós vamos como representante de Deus também, né? Aqui no versículo 13, Raabe vai dizer: eu quero fazer uma aliança com vocês. Me salva, salva minha família. Salva meu pai, minha mãe. Às vezes nós precisamos também pedir isso para Deus. Ah, Deus, salva meus filhos. Ah, Deus, salva meus pais.
Ah, Deus, salva minha mãe. Raabe, ela pediu por toda a família. E eles que ainda estavam totalmente alheios a isso, mas Deus não estava alheio ao pedido de Raabe. Então, às vezes, nós temos pedido e não percebemos que Deus já está trabalhando. Amém? Amém. Então, se você tem alguém aí na sua família que você tem orado, buscado, continua orando. Não para não. Eu lembro que meu filho orou muitos anos para eu converter. Aquele joelhinho ali tem calo por causa de mim. Mas o Senhor me alcançou. Eu era improvável. Eu era uma mulher improvável. E hoje eu sirvo o Senhor. Então nós vemos aqui essa mulher fazendo essa escolha. Uma ação dela levou direto ela para a salvação e também levou toda a família dela. Porque a Bíblia fala que toda a família dela foi resgatada. E é interessante que ela faz essa aliança com esses homens e eles vão dizer para ela assim, eu não vou ler, mas se você quiser ler em casa, eles vão falar para ela assim, olha, põe uma corda vermelho escarlate, quer dizer, vermelho sangue, bem na sua janela. Porque esse vai ser o sinal que nós não vamos atacar a sua casa. Porque a muralha era grande. O exército de Deus era grande. Josué estava na frente, mas Josué não estava lá no muro. Quem foi no muro foram 2 espias. Então, o que os espias falam? Olha, põe a corda na sua janela. Porque na hora de invadir, nós não vamos invadir a sua casa. E ela vai pôr essa corda vermelha na janela, com o símbolo vermelho, mostrando que ali ela era uma aliada. O exército todo sabia que eles iam invadir Jericó. Eles só não sabiam o que ia acontecer. Nós sabemos porque nós já lemos a história, né? Mas ela está ali com aquela corda que apontava lá no Egito. Quando eles foram sair do Egito, o que o Senhor falou? Pega o sangue do cordeiro e passe nos umbrais da porta. E agora para ela, olha, pega a corda escarlate e põe na sua janela. Quando Deus manda o exército começar a marchar e glorificar Deus e tocar chofar, adorar a Deus, a estrutura do muro inteiro começa a tremer. E aquela muralha, ela vai ruindo, ela vai sendo destruída e somente a casa dela fica em pé. Aleluia! Pode abalar o mundo inteiro, a sua casa vai ficar de pé. Pode abalar o que for na direita, na esquerda, a sua casa vai estar em pé, porque ela tem o sangue de Jesus. Aleluia! Ela tem o sangue de Jesus e é isso que importa. Veja bem, você não está sozinho, a sua casa tem o sangue do Cordeiro, você tem o sinal de Cristo sobre você, não importa a situação, aqui não narra o pai, a mãe, os filhos, se concordaram ou não, mas a palavra diz que todos foram salvos. Aleluia, glória a Deus. Coloque na janela um cordão escarlate, sabe? Muitas vezes a gente fica meio que abalado diante de tanta guerra, de tanta confusão, né? Mas o sangue de Jesus nos livra da morte. O sangue de Jesus livra os nossos. Nós oramos por eles. Eu sei que o Senhor, da mesma forma que Ele mudou minha vida, que Ele mudou a sua, Ele vai mudar daquelas pessoas que você tem orado e clamado ao Senhor. Amém? Raabe e sua família foi salva. Ela entende a ação de Deus. Ela deixa ser usada como instrumento na mão de Deus. E ela foi parte bem importante para que o muro de Jericó caísse. Porque aqueles homens poderiam ter sido presos. Mas ela obedece. E ao toque de chofar, ao grito, a muralha cai.
Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles sabiam que Deus ia fazer algo. Sabe? Eu oro para que toda resistência, todo contra-ataque que veio sobre a sua vida também caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo muro que se levantou contra a sua vida, ele cai agora no nome de Jesus. Toda dificuldade que você teve até agora, caia no nome de Jesus. Aleluia! Porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que derruba a muralha. Deus é o Deus que abriu o deserto. Deus é o Deus que mandou maná. Ele não vai nos abandonar de forma alguma. Nós somos uma geração resistente. Nós somos uma geração que, enquanto o mundo está gritando, está tendo a aparência que estão vencendo, eles estão indo para caminho de morte. Às vezes a gente fala: ai, pastora, mas para todo mundo dá certo, só para mim dá errado. Não, para nós está dando muito certo, porque nós não somos deste mundo e nós voltaremos para o Senhor da mesma forma que Ele nos trouxe. Essas pessoas que venderam as suas almas por mansões caras, essas já estão perdidas se não se arrependerem. Deus, fala, Senhor, obrigado. Eu já estou encerrando. Parece aqui que esse texto de Raabe acaba aqui, né? Mas não acaba aqui não. Pela ação da Raabe, olha o que o Senhor faz. Parece assim que, a Raabe foi uma prostituta, ajudou, converteu. Não, a história dela segue. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1. Olha o mistério de Deus. Olha que coisa mais linda que vai acontecer com Raabe. Eu vou ler do 1, capítulo de 1 a 5. Vou ler de 1 a 6. Aqui fala a genealogia de Jesus. Olha só. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Saul, Salmão gerou Abiraabe, gerou Boaz. De Ruth gerou Obed, de Obed gerou Jessé, de Jessé gerou o rei Davi, do rei Davi gerou Salomão. Veja bem, Raabe, ela casa com um soldado, esse soldado que foi até a casa dela, chamado Salmão, ela casa com ele, ela tem a vida dela toda transformada e ela vai ter um filho. Essa mulher prostituída lá em Jericó agora, com o povo de Deus, ela é uma mulher honrada, ela é uma mulher transformada. Ela casa com esse soldado e ela vai dar luz a um filho chamado Boaz. Boaz é o homem que se casa com a Ruth. A Ruth também vem da geração dos ascendentes de Jesus. Então veja bem que o ato de fé dela coloca ela na genealogia de Jesus Cristo. Coloca ela na genealogia de Davi. Porque depois, olha só o que diz aqui: Raabe gera Boaz, este de Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé é o pai de Davi. Então, quando a gente vai olhando a genealogia, olha que coisa linda. E aqui no versículo 16, lógico, vamos ler também. Mas você vai acompanhando a genealogia de Jesus. Aqui no versículo 16 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o que se chama Cristo. Então a história dessa mulher, lá na frente, na descendência dela, vai nascer Jesus. Que história, que coisa mais linda. Raabe, ela foi alcançada, ela foi transformada e foi restaurada pelo Senhor com dignidade, com esposo, com filhos.
E veja bem que Deus, ele não muda o projeto dele. Hoje nós somos o projeto de Deus. Hoje nós temos que fazer que nem esses heróis da Bíblia aqui. Ouvir o chamado e obedecer. Nós temos que entender que atrás da obediência existem bênçãos para a nossa vida. Quando nós obedecemos, nós recebemos as promessas. Porque nós decidimos que nem Raabe seguir ao Senhor. Muitas vezes as pessoas dizem lá fora, mas você é crente. Fala como se fosse uma coisa ruim. Porque eles ainda não conhecem o Senhor Jesus. Ah, mas o dia que eles conhecerem, Jesus disse assim: venha como está. De maneira nenhuma lançarei-te fora todos aqueles que o Pai me deu. O Pai trouxe você hoje aqui para você ouvir essa frase, essa palavra. João 10 diz assim: eu sou a porta, e qualquer que nela entrar será salvo. Talvez hoje você tenha enfrentado muitos desafios. Talvez hoje até você tentou ouvir uma voz aí de desânimo, de desistência. Ah, é longe, está difícil, estou cansado. Veja bem, a escolha é sua. Seguir a Jesus é uma escolha. Ser povo de Deus é uma escolha. Há algo maior que nós ainda não conseguimos enxergar. Mas há algo para nossos filhos, para os nossos netos e nossos bisnetos. Há algo da parte de Deus para nós. Nós somos o povo improvável. Eu sei que muitos de nós às vezes quer parar. Mas quando nós olhamos um exemplo desse aqui, que o Senhor nos fortaleça e nos dê vontade de continuar. Feche seus olhos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, Pai. Sabemos, Senhor, que não tem sido fácil, Pai. Sabemos, Senhor, que nós matamos um leão por dia e às vezes até 2, Pai. Sabemos, Senhor, que existe uma perseguição, existe uma cobrança. Mas, Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor que derrubou Jericó. Que o Senhor venha derrubando hoje toda e qualquer resistência contra a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite Te adorar. Queremos levantar uma adoração ao Senhor. Agradecer pelo tudo que o Senhor tem feito para nós, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, nessa noite. Levanta-nos, Senhor, na força do Seu poder. Ah, Pai, nós queremos Te agradecer nessa noite. Fica em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Jéssica, vem cá nos ajudar. Isabela, Márcia, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Pai Santo, obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe e guarde todos os meus irmãos,
Que o Senhor nos leve de volta, Senhor, embaixo dos teus cuidados, Senhor. Pai, ouve a oração de cada um deles, Pai. Eles têm orado e clamado pela família, pela parente, pelos parentes, Senhor. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, leve eles de volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Levante teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vai em paz, tenha um final de semana abençoado. A Jesus a honra, a glória e a adoração. Nós te agradecemos, Senhor. Agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.